Alô, eu sou o professor Gustavo e a gente vai para a nossa nona aula, que o tema vai ser tipos de indústria e industrialização brasileira. A aula vai ser separada nos seguintes temas: tipos de indústria, tipos de industrialização, concentração e desconcentração de indústria no Brasil, concentrações financeiras. Beleza? Vamos lá. Tipos de indústria. Indústria é uma atividade econômica que tem o objetivo de transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando força humana, máquinas e energia. Muitos podem dizer que a indústria é a base da nossa sociedade, outros que é gerador de desigualdade social. Antes dessa discussão, precisamos entender como a indústria funciona. Para isso, tem dois tipos de indústria. Indústria de base. O objetivo da indústria de base é transformar a matéria-prima bruta em matéria-prima para as outras indústrias, como as siderúrgicas, as mineradoras, indústrias químicas e as petroquímicas. Já a indústria de bens de consumo com que as indústrias de base produzem. As indústrias de bens de consumo conseguem produzir os produtos finais, que são os que chegam até nós consumidores, e são divididos em bens duráveis, que são os produtos duradouros como móveis e eletrodomésticos. A segunda é bens semiduráveis, que são produtos de vida média como roupas, calçados, e por fim a indústria de bens não duráveis, que são produtos perecíveis como alimentos, remédios, cosméticos. Agora a gente vai falar dos tipos de industrialização. A industrialização é o tipo de processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor dominante da economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção, resultando em aumento da produtividade dos fatores e a geração de riqueza. Esse processo transformou a produção de base agrária e artesanal em uma base urbana industrial. A produção artesanal era em sua soma manual e já industrializada é a produção em série e mecânica. Com essa transformação, a sociedade tem a necessidade de se reorganizar em função do desenvolvimento da indústria. Com essas informações, agora vamos entender os três tipos de industrialização. Vamos lá. Industrialização clássica. Sucedeu nos países desenvolvidos, ocorrendo na Inglaterra no século XVIII e se espalhando entre os países desenvolvidos ao longo do século XIX. Esse processo levou a grandes mudanças no espaço geográfico, transformando a economia e transformando diversos setores da sociedade. Os países que passaram por esse processo sempre estiveram à frente na criação de novas tecnologias. São grandes importadores de matérias-primas. Por esse motivo, que grande parte de multinacionais que temos hoje é proveniente dos países da industrialização clássica. Industrialização planificada. Ocorrendo ao longo do século XX, e quase não existe mais, surgindo com a União Soviética e se estendendo para todos os países do bloco soviético. Diferente dos outros processos de industrialização, esse processo tinha como característica que todas as fábricas, indústrias e propriedades eram possuídas pelo Estado e eram agente de regularização da economia, não o mercado, como as demais. Com o fim da União Soviética, no final do século XX, as propriedades estatais foram privatizadas ou fechadas, gerando desemprego e a economia em crise. Já a industrialização tardia ou periférica é o modelo de industrialização que ocorreu nos países subdesenvolvidos ou emergentes, como no caso do Brasil, começando na América Latina na metade do século XX e posteriormente em 1960 para o Extremo Oriente, Sudeste Asiático e Sul da África. Existem diversos países que passam por esse processo ainda hoje, caracterizado pela instalação de empresas estrangeiras de países considerados desenvolvidos como Estados Unidos e Inglaterra, ou seja, o processo de crescimento industrial desses países foi industrializado por concentração e desconcentração industrial no Brasil. A concentração industrial no Brasil ocorre em um período de políticas de substituição de importação durante o governo Vargas. Após a crise de 29 e a consequente declínio da economia cafeeira, houve a necessidade de se industrializar por conta das estruturas de transporte e comunicação. Poderio político e econômico que se concentrava em São Paulo e Rio de Janeiro. Grande parte das indústrias se instalaram nessa região, o que prejudicou a produção têxtil
e alimentício preponderantes na região Nordeste. Vemos essas consequências até hoje. Posteriormente, no governo JK, houve um novo impulso à industrialização do Brasil. Novamente, com o intuito de produzir e diminuir a importação de outros países, as indústrias automobilísticas, que podemos dizer que lideraram o processo de industrialização no Brasil. Apesar de se manifestar, dessa vez, de maneira mais efetiva, acabou reproduzindo a concentração que já existia anteriormente no Brasil. Com a desigualdade estabelecida no Brasil, o governo brasileiro buscou maneiras de reverter essa concentração. Então, em 1968, foi criada a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial que atualmente abriga cerca de 600 indústrias, que em sua maior parte atuam nos setores tecnológicos e automobilísticos. Mas a desconcentração industrial do Brasil vai ocorrer de uma forma de abranger todo o nosso território apenas a partir da década de 1990, por conta de dois motivos importantes. Primeiro, foi a presença de infraestruturas como comunicação e meios de transporte estabelecidos nas áreas antes marginalizadas. E outro motivo foi a denominada guerra fiscal, onde os estados do nosso país passaram a competir pela atração de empresas por meio de fornecimento de incentivos fiscais, ou seja, redução de impostos e fornecimento de áreas para construção, em troca que as empresas façam suas indústrias em seus estados, fazendo também que empresas migrassem de lugar em busca de mão de obra barata e concentrações financeiras. As concentrações financeiras são quando as empresas dominam seus respectivos mercados. Pode ser em determinado país, região, até mesmo no mundo. Há vários tipos de concentração financeira, como monopólio, quando uma empresa domina todo o mercado. Nesse caso, o livre mercado deixa de existir, já que apenas uma empresa fornece um determinado produto ou serviço. O problema do monopólio é que grandes empresas crescem cada vez mais e empresas pequenas têm uma participação menor no mercado ou acabam sendo absorvidas pela detentora do monopólio. Já o trust é quando uma empresa domina todas as etapas da cadeia de produtivo de um determinado produto, a extração da matéria-prima até o ponto final de comercialização do produto. Conglomerado é um conjunto de empresas do mesmo grupo que atua nos mais variados segmentos da economia. Diferente do trust, o conglomerado atua em diversos campos da economia. Cartel é uma atividade proibida no capitalismo. Empresas que o compõem um monopólio fazem acordos secretos entre si, inviabilizando a concorrência e estipulando preços como querem. A holding é uma empresa que gerencia outras empresas, pois sua função é controlar esse conjunto de empresas e viabilizar uma sintonia entre elas. Bom, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal J Explica e assista minhas outras aulas. E qualquer crítica ou sugestão, põe nos comentários aí e vai ter um link de umas perguntas para você responderem aí para ir treinando, beleza? Até a próxima.